aqueles que buscam melhorar mais e mais cada dia, eles passam por um deserto. Todo mundo sabe que um deserto normal, geográfico, é um deserto, é um lugar árido, cheio de areia, pouca água, não faz muito calor, mais de 40 graus de dia e muito frio de noite. Um lugar com pouco acesso. E uma coisa muito interessante é que deserto em hebraico significa Midabá. Repita comigo, Midabá. Midabá. Sim, porque Midabá significa lugar da palavra. Essa palavra Midabá tem uma referência porque os homens de Deus, eles buscaram a Deus no deserto, por seu lugar silencioso. Foi no silêncio que eles ouviram o sussurro e a voz do Espírito de Deus. Dois exemplos são Abraão, que escutou a Deus lá em Gênesis 12, parece, que Abraão recebeu o chamado de Deus para ele ir lá para a Terra Prometida. Não existia GPS nem mapa, era um trabalho muito difícil para ele. Mas como Abraão tinha fé, ele foi pela graça de Deus, porque o Espírito guiou. E aí, como ele tinha fé, ele conseguiu chegar. E hoje ele é conhecido como o pai da fé. Ele é o pai das religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o judaísmo, porque ele não podia ter filho, mas Deus tinha feito uma aliança com ele. E ele não é só o pai de Isaac. Isaac é o filho da promessa. Os judeus são os filhos da promessa. Mas ele também teve Ismael e outros filhos que fundaram a África, uma região de Midian, que foi para onde Moisés foi quando ele fugiu do Egito. Outra pessoa que escutou a voz de Deus no deserto foi Moisés. Quando ele fugiu do Egito, ele passou 40 anos morando em Midian. E, por incrível que pareça, o Jétro, ele tinha temor ao Senhor. Eu acredito que esse temor ao Senhor que ele tinha era por causa de Abraão, que era o pai dele. Porque está escrito em Gênesis que quando Sara morre, Abraão ele tem concubinas. E uma das concubinas é o que foi da geração de Midian. Aí, por esse modo de Abraão trazer a cultura dele, de ter ouvido o chamado de Deus e buscar ele dia a dia, foi que Midian começou a ter o temor ao Senhor. E outro exemplo, mais importante para mim, na minha opinião, de quem passou por um deserto foi Jesus. Todo mundo sabe aqui que em Mateus 4, Jesus ele foi para o deserto se preparar. Ele podia ser sem pecado, ser filho de Deus, mas ele passou por um processo. Ele não nasceu e foi para a cruz. Ele cresceu no ventre de uma mãe. Aleluia. Ele virou bebê. Ele foi criança, ele estudou a lei. Ele cresceu, ele teve amigos. Ele passou pela puberdade, virou adulto, virou rabino e foi para a cruz. Ele sabia desde pequeno do seu nascimento. Mas a gente tem que passar por um processo, porque se Deus não poupou Jesus, e quanto vai poupar nós? Porque o processo vai fazer a gente amadurecer. Diga comigo, processo. Amém. Aí eu queria trazer aqui uns tópicos de tudo que a gente vai passar pelo deserto espiritual. Abraão e Moisés, eles passaram pelo deserto literal. Eles foram para o deserto, né, de areia, Jesus também. Mas o que a gente passa não é um deserto literal, a gente passa pelo emocional, que é o espiritual. Aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre o espiritual, alguns tópicos que vai nos mostrar como é o deserto espiritual. Outro exemplo do deserto espiritual que tem na Bíblia é Jó. O livro todo de Jó mostra a aflição que ele sofreu. Porque Jó é um de justiça própria, ele teve que se preparar, porque o deserto ele nos prepara. A gente vai ter desenvolvimento melhor. A gente pode estar bom, mas se a gente tiver um problema em uma área da nossa mente, por exemplo, eu posso ser uma pessoa boa, mas se eu não honrar pai e mãe, Deus vai me levar para o deserto para começar a honrar. Se eu tenho ódio do meu irmão, mas eu sou uma pessoa fiel, sigo a Jesus, o Espírito Santo vai me levar para que eu possa começar a amá-los como a mim mesmo. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui sobre o deserto é que quem nos leva para o deserto é o Espírito Santo. Vamos abrir aqui em Mateus 4, mas eu só vou ler o versículo. Mateus 4, versículo 1. Não precisa ler. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente sabe também que Jesus ele foi para o deserto depois de ser batizado. Jesus ele tinha um espírito de obediência, mas ele sabia, ele tinha conhecimento das leis, ele conhecia todo o Tanakh, que para os judeus é o Velho Testamento, ele conhecia toda a Bíblia deles.
Mas ele teve que passar por um processo, porque para se preparar, porque ele não estava pronto. Se ele estivesse pronto, ele não podia encarar fariseus, porque os fariseus, quando viam ele, rebatiam ele. Por exemplo, Jesus, uma vez, trabalhando no sábado, ele curou uma pessoa no sábado, e os fariseus disseram: isso é um absurdo. Não disse que a gente não pode trabalhar no sábado? Como é que você, se dizendo um rabi, trabalha no sábado? E o caso mais interessante de Jesus é que ele respondeu a pergunta. Aí ele perguntou: se um filho de vocês não pôde cair no bolso no sábado, você não ia tirar? Eu quero dizer para vocês que eu, Jesus, o Filho do Homem, tenho uma autoridade sobre o céu. Outra vez que ele teve que levar para os fariseus foi quando ele comeu aqui em Marcos 12. Eu só vou ler um pouquinho aqui em Marcos 12. Olha a se quiser. Do 1 ao. Quem achou os amigos? Amém. Poucos dias depois do sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome, e por isso começaram a colher espigas e a comer grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram: vejam, seus discípulos estão fazendo uma coisa que nossa lei proíbe, fazendo sábado. Então Jesus, perguntando mais uma vez, diz: vocês não leram que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus, e ele e seus companheiros comeram pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes que quebraram a lei não foram culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante que o texto. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre os sábados. Mas para poder rebater esses fariseus que também têm o conhecimento da lei, Jesus precisava se preparar. Ele foi para o deserto por causa disso. Mas o Espírito Santo levou. O Espírito sabia o que ele ia passar. Então ele foi para o deserto ser tentado. O próximo tópico que eu quero falar sobre o deserto é que o deserto prepara todos nós. Eu vou ler aqui em Isaías 40, o 3 e o 4. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para Deus passar. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planados, e a região montanhosa virará planície. Isaías ele fez essa profecia falando de João Batista, que foi uma pessoa que todo mundo sabe que ele era uma pessoa dobrada, um exemplo de profeta. Mas acima de tudo, João Batista era humilde. Por essa humildade dele não se pôr acima de Jesus, mesmo ele preparando o caminho, ele tinha humildade. É por essa humildade Jesus disse: eu afirmo a vocês que não houve nenhum profeta maior que João Batista. Por exemplo, eu tenho isso aqui e tenho isso aqui. Isso aqui é onde a gente está, isso é o reino dos céus. Existia uma montanha, uma barreira que impedia de uma pessoa passar, era muito difícil. E o que é que João Batista fez? João Batista foi a pessoa que preparou o caminho, foi que explodiu as montanhas, é o que está aqui escrito em Isaías. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de baixos e altos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Neemias foi o único personagem do Velho Testamento. Depois de ele para a ordem de Mateus, foram 400 anos. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. E João Batista foi exatamente isso, uma pessoa que preparou. Ele foi a voz que clama do deserto. Ele que preparou o caminho, mas para isso ele passou a vida toda no deserto. Por exemplo, ele pode ter sido cheio do Espírito Santo desde o ventre, isso está escrito, mas ele passou a vida toda no deserto. Quando a gente lê os quatro evangelhos falam de João Batista. E todos eles falam que ele andava pelo deserto, no deserto do Rio Jordão. Era lá onde ele se preparava para poder fazer sua pregação, porque ele não veio da noite para o dia. Que nem Jesus, ele passou por outro processo. Ele nasceu 6 meses antes. Aí ele veio antes de Jesus. Ele era em nome de Jesus, ele mesmo disse que ele cresça e eu diminua. Mas ele tinha que se preparar. Ele foi para o deserto para ser preparado, para poder dar um sermão, para preparar o caminho, que é uma missão muito difícil na vida de qualquer cristão.
O segundo, o deserto é uma prova. Vamos ler aqui em Gênesis 22. Bendito seja teu nome, Jesus. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vai até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime um sacrifício. Vou pular para o versículo 10. Em seguida pegou a vaca para matá-lo, mas nesse instante lá do céu o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça mal. Agora sei que você teme a Deus, pois você negou seu filho, seu único filho. Todo mundo sabe aqui que Sara não podia ter filho, né? Ela tinha problema, ela era estéril. E Abraão sentiu uma forte pressão nele, porque o maior sonho dele era ser pai. Acho que todo mundo tem esse sonho, a maioria dos homens tem sonho de ser pai. Ser pai é um medo de ter cuidado do filho, mas Abraão não tinha essa capacidade. Ele passou mais de 100 anos esperando. Deus fez a promessa 100 anos. A gente pede uma coisa a Deus, passa 2 meses ou 2 semanas, a gente já quer desistir. Abraão esperou 100 anos. É muito tempo. Ele não podia, ele era um homem cheio de fé, ele era velho. Ele não podia mais. Sara também era velha, não podia engravidar mais. Mas ele teve fé. Outra coisa importante é que a gente não deve duvidar de Deus por experiências passadas. Zacarias e Isabel também eram uma pessoa muito parecida com Abraão, porque eles eram velhos também. Abraão foi quem mais senso, mas Gabriel apareceu para Zacarias e disse: a sua oração se cumpriu, vocês terão um filho, ele vai ser separado do Senhor, ele vai preparar o caminho para o Messias. Só que Zacarias disse: não, eu sou velho, Isabel não pode mais dar filho. Aí o anjo fez o quê? Deixou Zacarias mudo. Por quê? Porque ele duvidou de Deus por experiências passadas. Nunca façam isso, irmãos. Abraão ele tinha essa experiência, 100 anos esperando. É muito tempo. Mas ele esperou. Aí o que acontece? Ele recebeu e Deus pediu para que ele oferecesse um sacrifício, que Isaac fosse sacrificado. E Deus ainda foi muito... Meu Deus é muito engraçado, porque ele disse: pegue Isaac, seu filho, seu único filho. A gente sabe que Abraão tinha Ismael também, mas chama ele de único filho, seu filho da promessa, que você ama tanto, e leve ele para sacrificar. Isso é muito difícil. Eu sempre imagino a cena, pelo menos nos filmes que a gente assiste, as séries bíblicas. Mostra o desespero de Abraão. A gente pega um presente e quando Deus quer de volta, a gente não quer mais devolver. Por exemplo, a gente deu um salário. Aí Deus quer, eu quero que você dê 10% de dízimo. E a gente não quer dar, é só 10%, não é tudo. O Jó nos ensinou que quando Deus tira, que quando Deus nos dá, Ele pode tirar de novo. Jó disse: beleza, você me deu filhos, família, riquezas, mas o Senhor pode tirar de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aí depois o que aconteceu? Jó ficou doente. Vou pregar lá pro jovem. Aí a esposa disse: você ainda vai aguentar, rapaz? Amaldiçoe Deus e morre. Aí Jó ainda disse: cala Satanás. Deus não me abandonou, não. O corpo todo de Jó estava horrível, estava uma doença que apodrecendo, coçando. Ele pegou um casco para se coçar. E mesmo assim, ele ainda disse: Deus não me abandonou. Só para a dificuldade, a gente não abandonou. Deus nos vai botar em prova, mas é para a gente passar, porque a gente está de um jeito, mas a gente vai melhorar no deserto. Então, o deserto Deus nos dá para a gente melhorar. No deserto, a gente vai ser melhor. Louvado seja Deus. De Jesus, abençoado. Eu vou fazer o que aqui? Pregar? E achou isso assim? Glória. Então o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão.
Só que Jesus disse, as Escrituras dizem, o homem não pode viver apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque as Escrituras dizem, está escrito, meu Deus, o diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Deus mandará seus anjos para que cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Só que Jesus viu, mas as Escrituras também dizem, não põe em prova o Senhor, seu Deus. Depois que o diabo levou Jesus para o monte alto, mostrou todos os reinos do mundo e suas grandezas, e disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Só que Jesus disse, vai embora, Satanás. As Escrituras dizem, adore ao Senhor, sirva somente a Ele. Aleluia! Jesus estava passando por um lugar muito difícil. Às vezes eu me perguntava como é que um homem pode passar 40 dias sem comer. Mas um corpo que já jejua há muito tempo pode aguentar. Eu acredito que Jesus ele tem que manter um relacionamento com o Pai muito antes do ministério dele, óbvio. Mas ele passou por outros jejuns, só que esse 40 dias foi o maior desafio para a vida de Jesus. E não foi Jesus que quis, foi o Espírito que o levou. Aleluia. Aí o que aconteceu? Passou 40 dias e o diabo veio. Uma coisa que o Evangelho de Lucas que eu acho muito interessante é que todo o Evangelho ele adiciona um detalhe a mais. O Evangelho de Lucas ele diz: depois do diabo tentarem de tudo, foi embora, de tudo. A gente só vê 3 tentações. O diabo apareceu somente naquele que mandou Jesus transformar no pé de pão. Mas eu acredito que outras formas o diabo foi tentado. As Escrituras dizem tudo ele foi tentado, mas nada pecou. Então não foi só as 3 tentações, essas foram as 3 tentações que o diabo apareceu em forma de pessoa. Mas Jesus podia ter ido os homens, Jesus era um homem, 100% homem, mas 100% Deus. Mas ele também era homem, ele tinha fraqueza, mas ele não foi dominado, porque diferente de nós, Jesus tem um espírito maior que a carne. A meta da questão é essa, tem um espírito maior que a carne. A carne vem, mas a gente tem que orar mais. O diabo vem, mas a gente tem que se ajoelhar mais. É incrível que o diabo, ele vem causando dúvida, né? Mas o diabo é tão burro que quando ele causa dúvida na gente, a gente diz, a gente entendeu seu charado, você quer que a gente busque mais a Deus, né? Aleluia! Glória a Deus! Causando tentação, o que é que a gente faz? Vai para a vigília, jejum, ora, a gente tem que mudar nossos hábitos. Quando o diabo aumenta, a gente aumenta também nossa busca ao Senhor. Paulo foi um exemplo, para mim é o terceiro maior exemplo cristão. Ele é um dos mais importantes no Novo Testamento, todo mundo sabe que as cartas dele são incríveis. E que ele nos ensina como ser um cristão. Ele era cheio do Espírito Santo. E por ele pregar demais, o diabo também se levantou muito contra ele. Ele sofreu naufrágio, e assim que ele chegou na ilha de Malta, ele foi pecado por uma vírgula, Atos 28. Só que não causou nada a vírgula, ele não morreu, nem ficou doente. Porque ele mantinha a confiança no Senhor. Quando o diabo não levanta, a gente se levanta mais ainda. Vamos falar das tentações. É outro tópico que eu ia falar. Nós, no deserto, nós somos tentados. Jesus estava com fome e o diabo trouxe uma proposta para ele. Se você é o Filho de Deus, não deixe essas pedras se transformem em pães. Às vezes a gente recebe o milagre do Senhor, mas só para a gente escutar a voz do diabo de novo, a gente já duvida. Jesus tinha saído do batismo. O que foi que Deus disse para ele? O Pai apareceu no céu, o Espírito ungiu na forma de uma pomba. Só que o Pai disse: esse é meu filho amado, a quem ele compraza. Aí, nem quando ele recebeu o milagre, Jesus ouvindo a voz, o diabo chega e diz: se você é o Filho de Deus, mostre o seu poder aí. Diz sua dependência do Pai, você pode transformar a pedra em pão. Você não tem poder? Só que outro tópico que eu vou falar muito importante, que eu já vou falar agora, que a maior arma que a gente usa com provação e tentação é a Escritura. A gente tem que usar a Bíblia para tudo, porque falta de conhecimento bíblico mata. Uma pessoa vai chegar, causar uma dúvida na gente, uma tentação, uma provação, a gente não sabe se defender, porque a gente não tem conhecimento da palavra. A própria Escritura diz que é horrível a gente não ter esse conhecimento. Aí, devido a Jesus conhecer as Escrituras, ele foi lá e usou a arma da Escritura. Nem só de pão vive o mundo, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Já pegou a primeira tentação. Jesus venceu usando as Escrituras. Aí por isso
O diabo vai e tenta eles nas escrituras, o Salmo 91. Se joga daí, aproveita. Já que se você pregar, eles vão duvidar que você é o Messias. Mas se você provar que é o Messias, se jogando daí e os anjos te salvando, todo mundo vai saber que você é o Messias, porque está escrito que os anjos vão te proteger, eles vão impedir que você tropece em uma pedra. Só que Jesus disse: meu filho, está escrito. Mas também está escrito que não pode ser por prova o Senhor Deus. Quando uma pessoa, ela às vezes vai usar as escrituras para nos bater, mas a gente tem que ter conhecimento para rebater. Aí depois o que foi que o diabo fez? Ele deu uma proposta que é muito difícil de ele dar. Talvez ele nem tenha a capacidade de dar. Ele levou ele para o monte, uma ilusão, tá? Porque não tem nenhum monte que dá para ver todos os reinos do mundo. Foi uma ilusão na cabeça de Jesus. Ele disse: darei tudo isso se você só se curvar para mim. Só que Jesus disse: Aleluia. Jesus tinha carne. Vocês não. Acho que todo mundo aqui ia querer todos os reinos do mundo. Todo mundo ia querer ter riqueza, tudo. Governo, você ter autoridade, as pessoas você mandar as pessoas ir para onde quiser. Quem não ia querer ter isso? Muita gente faz parte do diabo para ficar famoso. Mas Jesus tinha esse desejo. Mas ele sabia da sua missão. Eu não sei quantas vezes está aqui nos Evangelhos, Jesus dizendo que fui enviado pelo Pai. Eu só estou aqui por causa do Pai. Ele não se esqueceu do compromisso que ele tinha com o Pai. Ele veio para a terra para morrer naquela cruz, tirar os nossos pecados, ensinar e nos trazer palavras de vida eterna. As escrituras são bonitas, filósofos lindos, mas eles não trazem vida eterna. Filósofos não trazem vida eterna. Outra religião não traz vida eterna. É bonito. Se fosse qual religião mais bonita, seja Deus. A gente podia virar qualquer religião, mas não. Só Jesus tem essa capacidade de trazer vida eterna. Todo mundo é frio, todo mundo só quer, todo religioso ele só quer fazer um negócio, a lei pela lei. Os fariseus eram muito frios. Ele não tinha vida, era só cumprir a lei. Só que ele disse: não, me escute, tem uma palavra de vida eterna. Jesus sabia da missão que tinha, por isso que ele veio para a terra. Ele queria todos os reinos. Só que ele disse: vai embora. Porque está escrito que você só deve adorar ao Senhor e servir somente a Ele. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver outro tópico aqui. A gente vai conhecer Deus melhor no deserto. Oséias 2:14. Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e levá-la para o deserto, onde lhe farei o amor. Quem tem outra linguagem, uma Almeida, por favor? Portanto, esse atrairei e os levarei para o deserto, e lhe farei um coração todo. Amém. Deus está profetizando aqui, por meio de Oséias, ele nos mostrou que Ele vai nos levar para o deserto. Já falei isso, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Mas para a gente conhecer melhor Ele, a gente não vai sair, quando a gente passa por um deserto, a gente não vai sair como a gente entrou, a gente vai mudar em alguma coisa. Aleluia. A gente vai conhecer o amor de Deus. Às vezes nós temos a dificuldade de entender que Deus é amor. A gente fica imaginando Deus no Velho Testamento. A gente só olha Deus dizendo: mate, não sei o quê. Mas ele só fazia isso porque, por causa do coração do povo. Eu vou perguntar para todo mundo aqui que é mãe e pai: se vocês têm um filho teimoso, vocês só pedir, ele vai cumprir? Só pedir: pega uma garrafa para mim, mas se ele for muito teimoso, ele vai cumprir? Não. Como é que a pessoa tem que fazer? Se for para fazer outra coisa, tem que dar chinelada, né? Disciplina. E é isso que eu estou querendo falar. Antigamente Deus ele falava rigorosamente por isso, porque o coração do povo era amargurado. Jesus falou isso. Deus só era desse modo. Deus mandava matar, Deus mandava essas coisas, porque o coração do povo era duro, feito pedra. Eles não tinham conhecimento, eles só respondiam com grosseria. Mas eu vim aqui para como é que se diz? Amolecer os seus corações. Tira o coração de pedra e faz o coração de carne. Amém. Jesus é o único que tem esse poder. Aleluia. O coração de pedra e carne. As religiões, por causa dos rituais, só faz com que o nosso coração fique mais duro. Mas Jesus liberta, a gente chora, a gente canta, a gente ora. Por causa de Jesus, o Espírito Santo nos intercede. Como Jesus chamou o Espírito Santo? De Consolador. O que mais?
Nem sempre vamos passar por deserto. Isso aqui é a verdade que mais dá. Números 14. Só o versículo 26 e 29. Mas antes a gente precisa ter o contexto. Que na época, todo mundo sabe, né? Que Deus abriu o mar vermelho. O povo passou, o povo começou a caminhar no deserto. Mas eles passaram por tempo? 40 anos no deserto. Porque reclamavam. Se o Senhor era melhor o Egito, porque a gente tinha comida de graça, agora a gente não tem nada para comer. E sabe o que é o pior da história? É que eles viram o mar se abrir, eles viram o nível do céu descer. Deus mandou uma chuva de codornas para eles poderem se alimentar. Deus ainda fez milagres. Uma coisa incrível que eu acho interessante é que a roupa do povo crescia enquanto eles caminhavam. Eles podiam chegar em pouco tempo, eles podiam demorar 2 meses, 3 meses para chegar na terra prometida, mas eles reclamaram. Cadê Deus? Eles fizeram bezerro de ouro quando Moisés saiu, eles podiam pelo menos permanecer na rocha. Quando Moisés saiu, significa que muitas vezes uma autoridade vai ter que sair e quem vai ter que agir é a gente, porque um pastor ele é que nem um técnico, ele vai dar as instruções. Mas quem é que faz o placar do jogo? Os jogadores, quem está agindo. Os jogadores que vão lá fazer o gol, que tem as estratégias. Quem nos guia é o pastor. Faça isso, porque está escrito isso. Mas quem tem que buscar é a gente. Aí por esse modo, por eles não ter segurança, eles reclamavam, desobedeciam a Deus, faziam de tudo. E o que é que Deus diz numa terrível situação dessa? É o versículo 26 e 29. O Senhor disse a Moisés e a Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mal que vive reclamando contra mim? Diga a eles o seguinte: juro pela minha vida, darei o que vocês me pediram. Sou eu o Senhor que está falando. Vocês serão mortos e o corpo de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês tem 20 anos de idade vai entrar na terra. Só a geração pequena, Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Muito triste porque o povo reclamou. Muitas vezes a gente vê um milagre, mas por uma circunstância, alguma coisa que não nos agrada, um milagre que a gente não recebe, o coisa não responde, qualquer coisa, a gente fica reclamando. No lugar da gente dar glória a Deus, os louvores dizem, quando a gente está chorando, louve também. Salmos é o quê? Salmos, a maioria dos salmos de Davi, os 73 salmos que ele escreveu, Davi estava na maioria das vezes em aflição, Davi era mal. Às vezes ele tinha depressão, às vezes Davi estava chocado. Davi e Jó, eles escreveram poemas tristes, muito aflitos eles tendo justiça. O que é justiça? Viver uma vida segundo os olhos do Senhor, justiça e santidade. Eles viviam, mas eles tinham dores, eles passavam por deserto. É isso que eu estou tentando explicar. O deserto não foi fácil para eles. Eles escreveram as aflições dele, mas quando eles escreviam as aflições, eles louvavam a Deus. Eles não reclamavam que a situação estava ruim. Eles não reclamavam que tinha pouca coisa. Eles não reclamavam que estavam sozinhos, porque no deserto a gente vai ter que ficar sozinho. Nós e Deus. Gente, quando a gente vê o ar, tem vezes que a gente não sente, né? O deserto é assim, Deus é assim. Tem vezes que a gente não sente Ele no deserto, mas Ele está lá. Depois, no fim do deserto, começa a soprar, a gente sente Ele. A gente não vai sentir Ele durante esse tempo. Aleluia! Mas Ele está lá. Elias, ele foi para o Monte Sinai, muito Oré, muito faz. Aí veio o terremoto, Deus não está lá. Veio vento, Deus não está lá. Veio fogo, Deus não está lá. O Espírito Santo apareceu no seu Espírito. A gente tem que reconhecer que Deus está. No deserto, a gente não sente, porque ele não sentiu no terremoto, nem no vento, nem no fogo. Mas ele sentiu no seu Espírito. Muitas vezes a gente não vai sentir, mas a gente não está sozinho. Voltando para Davi e para Jó. Estavam sozinhos, mas eles clamavam a Deus. Muito aflitos, mas eles não falavam palavras de maldição. Só falavam bênção, porque a gente tem que ser assim. A luta é grande, eu sei. A gente se abate. Às vezes a gente se sente destruído. Às vezes a gente é um pedaço de ouro impuro. Vai para o fogo, fica reclamando, porque a gente está sendo queimado. Mas a gente mal sabe que isso vai ser para a gente melhorar o nosso espírito. Porque eu vou voltar aqui e falar a minha definição de um deserto espiritual. Porque eu não falei o que é um deserto espiritual. É um momento de provação e tentação
para que nosso espírito seja melhorado. Amém. E o último tópico que eu queria falar aqui era que no fim, para quem passa, tá? No fim estamos mais fortes, veremos a mão de Deus no nosso cuidado. Voltando aqui para só vou no versículo da dedicação de Jesus, e a foi embora. E os anjos cuidaram dele. Vai ser no momento que a gente sai, que a gente vai sentir Deus. A gente não sente, mas ele está lá. Muitas vezes a gente está assim, reclamando. Nossa, Deus não está aqui. Se ele tivesse, eu estava fazendo. Aí eu olhei Estava para provando ela, seus olhei milagres. para Gente, se a gente como que conseguir eu já ver vivi esse- em Deus só isso por causa aqui. dos milagres, a gente vai ter se desviado. Porque a Bíblia diz que o anticristo Isso já aconteceu. vai fazer milagres. E muitos vão se desviar pelos milagres. Mas só quem está profundo na rocha vai ficar. Porque isso não vai ser só o vento e chuva. Vai ser redemoinho e tempestade. Por isso que não é grande tribulação. Não é tribulação, tribulaçãozinha. É grande tribulação. Vai ser um momento final. Eu acredito que não vai ter um momento assim. Muita gente acredita assim. A gente está aqui, vai ser arrebatado, depois vai ter a grande tribulação, quem ficou tem uma chance de subir, Jesus volta, todo mundo sobe. Não. Eu acredito que vai ser assim. Grande tribulação, depois o arrebatamento. A gente vai passar no teste final, a gente vai ter que provar para Deus que a gente está firmado nele. A gente vai ver que o livro de Apocalipse ele mostra que quem vai estar lutando contra o anticristo